E aí galera, tudo certo? Eu sou o Augusto e a gente tá há 0 dias sem gente na internet reclamando da etnia de personagens de ficção. O alvo dessa vez é a nova adaptação de A Odisseia, dirigida pelo Christopher Nolan. E as críticas são as mesmas de sempre, que trocaram as etnias de diversos personagens e blá blá blá. Em particular, o pessoal pegou no pé, né, de escalarem a lindíssima e talentosíssima Lupita Nyong'o pra Helena de Troia, né? E eu tô aqui pra dizer pra vocês que essas reclamações são idiotas, mas não pelos motivos óbvios. E é idiota especialmente considerando que a gente tá falando de uma obra grega, porque quando a gente fala de apuro histórico na Grécia Antiga, bom, a coisa não é tão apurada assim. Mas antes, vamos explicar rapidamente sobre a obra. A Odisseia é uma das duas principais obras atribuídas ao poeta Homero, sendo a outra a Ilíada. Na verdade, a Odisseia é a sequência da Ilíada, e foi uma obra passada, né, de boca em boca, via tradição oral, como uma poesia, né, para ser cantada ao vivo para o público, né, e só muito tempo depois é que ela foi registrada por escrito. Na história, o guerreiro grego Odisseu tenta voltar para o reino de Ítaca depois de anos lutando na guerra de Troia, né? Mas a viagem dele de volta leva 10 anos e nesse meio tempo ela é marcada por provas exaustivas e inúmeros perigos que envolvem seres inclusive mitológicos e sobrenaturais. A Odisseia é uma obra de ficção, claro, e só isso já seria suficiente para contestar, né, quem quer apuro histórico na obra. Mas eu quero dar uma outra perspectiva sobre essa questão, e para isso é importante conhecer o contexto da Grécia Antiga. Se você pegar um livro de algum historiador atual, tem alguns critérios que você vai esperar. O principal deles é a veracidade das informações, né? Ou seja, se o que está registrado no livro realmente aconteceu, se aconteceu daquele jeito, com aqueles detalhes, e se isso foi verificado, né? E o que não se sabe, né, se aconteceu ou não, que não se tem certeza, a gente espera a transparência do historiador em montar as principais hipóteses e nos dar a clareza, né, de que ainda não se sabe exatamente o que aconteceu. Isso parece óbvio, né? Mas não era assim na Grécia Antiga. Essa visão mais científica, vamos dizer assim, de registrar a história, não existia naquela época. Fato e ficção frequentemente se misturavam e não havia nem mesmo uma versão definitiva sobre um acontecimento ou sobre uma pessoa. Isso acontece por dois motivos, tá? O primeiro era que a escrita na Grécia Antiga era uma invenção recente, então muitos dos eventos históricos foram passados oralmente, e quando foram registrados não havia nenhum critério de verificação. Ou seja, cada um escrevia do jeito que tinha ouvido falar. Para muitos eventos não havia nem mesmo uma versão oficial que servisse como base, porque eram pessoas diferentes escrevendo sobre a mesma coisa dentro da sua própria perspectiva. O maior exemplo disso é a existência, ou não, de Sócrates, talvez o mais importante filósofo ocidental. A existência de Sócrates é um consenso, isso quer dizer que, em geral, os historiadores concordam que ele existiu. Peraí, como assim concordam? É que, na verdade, não existem evidências diretas de que ele existiu. Lembra que eu falei que a escrita era uma invenção recente na Grécia Antiga? Pois é, era uma invenção que o Sócrates odiava. Ele era um purista da tradição oral e rejeitava o uso da escrita, tanto é que ele nunca deixou nada das ideias dele registradas por escrito. Seria o Sócrates o primeiro hipster da história? Por causa disso, a gente só conhece Sócrates por terceiros, ou seja, pelas obras que falam dele. A boa notícia é que existem várias fontes que mencionam a vida e os trabalhos de Sócrates, então é bem provável que ele tenha existido. A má é que meio que cada fonte representa Sócrates de uma forma diferente, inclusive na aparência. Por exemplo, nas obras de Platão, Sócrates é um personagem usado pelo Platão muitas vezes para explicar as ideias dele, não as ideias do Sócrates. E a gente não tem como saber com certeza o que foi de fato dito pelo Sócrates e o que foi apenas Platão usando Sócrates como personagem para falar sobre as ideias que ele nunca teve. Outro exemplo de fonte conhecida é a peça teatral As Nuvens, de Aristófanes. Nessa obra, Sócrates também é um personagem, mas ele é retratado de maneira completamente diferente do que a gente vê em Platão. Quase oposta, na verdade. Enquanto Platão retratava Sócrates como um grande e sério pensador, Aristófanes tirava sarro dele, retratou ele como um ladrão e um sofista. Sócrates, inclusive, é usado na peça para representar os sofistas da época, o que é meio louco, considerando que, até onde se sabe, Sócrates foi julgado e condenado em parte por causa dos sofistas, que ganhavam dinheiro ensinando retórica, enquanto Sócrates fazia isso de graça, então eles meio que fizeram uma campanha de difamação do Sócrates. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas até mesmo a aparência física do Sócrates era retratada pelo Aristófanes de forma completamente diferente de outras fontes.
Tá, mas Aristófanes era um comediante e Platão era um filósofo que usou a ficção e a especulação para ensinar filosofia. Não eram historiadores, né? Então não dá para esperar por histórico dele, certo? Certo. Então vamos falar de Xenofonte, um dos mais conhecidos historiadores gregos. Xenofonte também escreveu sobre Sócrates, mais especificamente em duas obras, Apologia de Sócrates e Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. Por ser um historiador, é fácil pensar que essa seria a descrição mais fiel de Sócrates, né? Bom, os historiadores atuais não estão tão certos disso. Xenofonte representa um Sócrates mais próximo do de Platão, mas ao mesmo tempo com algumas diferenças bem significativas. Por exemplo, é um Sócrates mais prático, que dava conselhos sobre coisas como finanças, por exemplo, algo que não foi visto nas obras de Platão, que foi aluno do Sócrates. Mas o que pega também nas obras de Xenofonte era a maneira que ele fazia história. Nessas obras, ele cita certos eventos contados por terceiros como fatos, sem ter estado presente e sem apresentar evidências de que esses eventos de fato ocorreram. Isso é algo que, para os métodos de pesquisa atuais, não seriam considerados válidos, porque a gente não tem como saber se foi assim mesmo que as coisas aconteceram. Então nós temos três autores diferentes trazendo três Sócrates diferentes. Dois deles são claramente personagens moldados a partir de Sócrates, mas a verdade é que o Sócrates e Xenofonte também eram um personagem. O que acontece aqui, na verdade, é algo muito mais profundo. É a representação de uma mesma pessoa, não só em diferentes pontos da sua vida, mas também a partir do ponto de vista dos seus próprios autores. Então, na Grécia Antiga, a ideia de objetividade histórica simplesmente não fazia sentido, uma vez que a realidade de um evento ou de uma pessoa era, na verdade, o ponto de vista pessoal do autor sobre esse evento e sobre essa pessoa, ou sobre o que ele ouviu a respeito daquela pessoa, daquele evento. Isso torna qualquer obra grega única em relação aos tempos atuais, porque a exigência científica que a gente tem hoje por uma objetividade, um consenso, é completamente irrelevante. O que nos traz a versão da Odisseia do Christopher Nolan. Se até mesmo os relatos históricos gregos sobre eventos reais eram feitos sob o ponto de vista particular do autor, sem preocupação com determinados detalhes e mudavam de autor para autor, como a aparência de uma pessoa que realmente existiu, por que uma obra grega de ficção teria que ficar presa a uma pretensa objetividade histórica, se é que ela existe nesse caso? Inclusive, se a gente for parar para pensar e considerar tudo que eu expliquei aqui, a gente pode dizer que a Odisseia do Nolan é talvez a adaptação mais fiel da obra, pelo menos no cinema, no sentido em que é fiel ao zeitgeist da época, e de como a história era um ponto de vista particular e não um contexto separado da experiência pessoal. E é isso. Existem diversos motivos pelo qual é bobagem ficar reclamando das mudanças étnicas dos personagens de um filme, mas eu acho que, especialmente quando a gente fala de obras gregas, esse fator da historicidade grega é a coisa mais relevante que deve ser levada em consideração, e eu tenho certeza que o Nolan levou isso em consideração na hora de fazer a adaptação. E aí, já assistiu o filme? O que você achou? Comenta aí. Até a próxima!